Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momento da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou recomendar 10 livros de suspense que eu li e eu amei. E aí nessa lista eu vou trazer livros de suspense que deixa a gente tenso ao longo da leitura, thriller, que é aquele suspense frenético que a gente leu 100 páginas e acabou nem vendo. Livro que a gente acha que descobriu o plot final do livro e quando chega o bendito do plot, a gente descobre que foi feita de trouxa. E eu amo ser feita de trouxa pelos livros. Para de ser doida! Eu amo ser pega de surpresa, né? Com um final totalmente inesperado, porque isso na ficção é uma delícia. Então, se você também gosta dessa vibe, já aproveita que você chegou até aqui e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Já aproveita também e já se inscreve aqui no canal para me acompanhar nas próximas leituras, nos próximos vídeos de lista. E lembrando que se você gostar de qualquer um dos livros que eu citar aqui no vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link de compra da Amazon, que você pode adquirir qualquer um deles sem que acrescente nada no valor da sua compra, só que me ajuda com uma comissão. Mas isso vale tanto para os livros, né, que eu citar, quanto para outras coisas, porque você pode comprar qualquer coisa que vai me ajudar muito. E por falar em comissão, se você gostar desse vídeo aqui do canal ou qualquer outro vídeo, aqui embaixo tem um coraçãozinho. Se você clicar, você pode contribuir financeiramente com valores simbólicos, é um valor a partir de R$2. E o melhor é que é um valor fixo. Você pode dar R$2, pronto, acabou. Não é um valor mensal, né? Então você não tem um compromisso de contribuir todos os meses. E que acaba me ajudando a ser reconhecida, né, pelo meu trabalho aqui no YouTube financeiramente. Então, começando essa lista com um livro super perturbador que alugou um triplex na minha cabeça e ele ficou lá batucando, fazendo reforma e eu realmente não conseguia parar de pensar sobre esse livro, sobre essa história, sobre o final, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver, ou Shriver, eu nunca sei como se fala, né, como se pronuncia o nome dessa mulher. E esse livro aqui não é um thriller que eu acho que ele é um suspense frenético. Eu acho que ele é um suspense psicológico. Não vou dizer, né, que dá para ler 70 páginas numa sentada só, sem nem perceber. Muito pelo contrário, esse livro ele tem uma alta taxa de abandono lá no Scooby, mas por quê? Ele é um romance epistolar, ou seja, ele é narrado através de cartas. Aqui a Eva, né, que é a mãe do Kevin, ela tá escrevendo cartas para o marido. Então ela vai falando, né, sobre a vida dela, sobre a vida deles, né, como casal, como família. E como o próprio nome do livro diz, né, ela precisa falar sobre o Kevin, né? Eles precisam falar sobre o Kevin, né, o casal. Só que o problema é que a linha de raciocínio da Eva não é das mais fáceis. Se você quiser realmente compreender tudo que essa mulher tá falando, quiser pegar as referências do que ela tá falando, vai empacar a leitura. Então, chega uma hora que você só tem que aceitar o que ela tá falando. Então, você passa, né, depois de um tempo, a se acostumar com essa narrativa dela e aí vai fluindo um pouco melhor. Só que demora, né, pra fluir um pouco melhor. Então, as pessoas acabam abandonando. Só que eu sempre recomendo pra dar uma forçada, ler um pouquinho mais, porque eu acho que da metade pra frente as coisas começam a melhorar muito e a mensagem principal desse livro eu acho absurda, que é referente à maternidade compulsória. Inclusive, eu falo muito sobre essa questão em específico no vídeo resenha, né, desse livro, porque a Eva, ela nunca quis ser mãe, ela nunca conseguiu aproveitar todos os processos da maternidade. Depois, quando o filho dela nasceu, ela não conseguia ter um mínimo de conexão com o filho. E desde bebê ele acaba rejeitando a mãe. Ele cria, né, uma repulsa, né, com a própria mãe. Mas tudo isso eu falo lá no vídeo resenha e eu abordo mais essa questão social mesmo, né, da coisa. Eu vou deixar, né, o link aqui embaixo na descrição para depois que você terminar esse vídeo aqui,
Se você se interessar, né, por essa temática da maternidade compulsória, você clica aqui embaixo no link. E também o final, né, desse livro, o plot final dele, pra mim, assim, foi realmente um tiro na cara. Eu acho muito pesado. É perturbador mesmo, né? Deixa a gente meio esquisito, né, das ideias. E também eu recomendo ambos, tanto o filme, que é perfeito, nossa, a atuação do filme é incrível, é absurda, mas eu recomendo ler primeiro para pegar esse plot insano do final. O próximo livro dessa lista é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, talvez seja assim que pronuncia o nome dele, não sei. E esse livro aqui é um dos meus suspenses preferidos. Tem um plot final que também é um dos meus plots preferidos. Porque realmente eu só não estava preparada para reviravolta que é essa história. A sinopse já me cativou de cara, super me chamou a atenção, porque aqui a gente sabe que tem uma mulher que ela é condenada pelo assassinato do marido. Meu marido foi embora. Vai com Deus, meu chapa. Próximo! Só que tem uma questão que desde que ela foi acusada, ela parou de se comunicar, ela não emite nenhuma palavra. E tem um psiquiatra, né, ele é um psicoterapeuta forense, que é o Theo, que ele fica muito instigado pela história dela, porque é curioso, né? A mulher, ela foi condenada e ela não se defendia, ela parou completamente de falar. E aí, então, ele vai auxiliar, né, vai tentar auxiliar, mas primeiro ele precisa entender qual que é o caso dela, qual é a motivação, né, por que que, de repente, ela parou de se comunicar. Então, ele quer saber, né, qual que é o mistério, qual foi o trauma, o que que rolou. E aí, ao longo da leitura, a gente conhece a Alicia, conhece o marido dela. E aí a gente pensa, gente, mas parece um casal tão normal, como que chegou aonde chegou? E você fica, né, agoniado, porque você não entende como que aconteceu esse surto. E esse suspense, pra mim, é o que eu acho que esse sim é um thriller que faz a gente devorar o livro e a gente não consegue largar enquanto não descobre o que é que tá acontecendo. E o plot, eu nem sei o que dizer, apenas sentir, porque até hoje eu lembro o quanto eu fiquei assim, gente, mas não é possível que eu fui feita de trouxa dessa forma. Então, é um livraço. Eu amei e super recomendo. E aqui na capa diz, um thriller digno de Hollywood. Estamos aguardando. Cadê a adaptação desse livro? O próximo livro dessa lista tem uma adaptação e bem famosa, e eu super recomendo Psicose, do Robert Bloch. E esse daqui é um super clássico, né? E algumas pessoas até consideram essa história de terror. Eu já não concordo, eu não consigo ver terror nessa história. Pra mim é um suspense do início ao fim. Mesmo porque aqui ele tem uma pegada investigativa, ele tem uma questão muito psicológica também, então eu só não consigo classificar ele como terror. Eu acho que a adaptação talvez seja, mas aqui o livro definitivamente não. Ele é super direto ao ponto, ele é muito objetivo, muito fluido. Ele é muito assim, pá, pum, sem enrolação, preto no branco. Eu acho que isso deixa a leitura muito dinâmica. E aqui a gente conhece o Norman Bates, que ele tem um hotel. Nesse hotel, coisas tensas acontecem. A mãe dele tá envolvida aí nesse meio. Os personagens têm até umas características bem peculiares. Inclusive, o autor ele se baseou na história real do assassino de Wisconsin, o Ed Gein. E fora também, né, que essa obra aqui rendeu a adaptação aclamadíssima, né, do Hitchcock, que é o Psicose ou Psycho, e também aquela série Bates Motel, que é também muito boa. E é aquilo, para quem gosta de um livro sem enrolação, sem prolixidade, sem descrições, né, gigantescas, eu super recomendo esse livro aqui. Eu acho que ele agrada e tem um potencial, né, de agradar muito esse público que gosta de uma coisa mais direta. E ele te prende, né, porque você quer saber o que tá rolando ali naquele hotel, o que tá pegando nessa relação esquisitona do Norman com a mãe dele. Então, para quem gosta dessa vibe, só vai, que vai dar bom. O próximo livro dessa lista é o Objetos Cortantes, da Gillian Flynn.
E eu sei que muita gente gosta mais do Garota Exemplar, só que aquele eu nunca li. Eu assisti o filme, né, gostei, achei bem interessante, eu acho que o livro deve ser bem bom, mas é aquilo, né, como eu já assisti a adaptação, eu tô enrolando pra ler o livro mesmo, porque eu nem tenho edição física aqui. Mas esse daqui, Objetos Cortantes, ele me pegou de um jeito insano. Porque aqui a gente conhece a Camille, que ela é jornalista e ela é praticamente obrigada a retornar para a cidade natal dela para cobrir uma matéria, para ajudar, né, ali onde ela tá trabalhando, que tá meio caído. E aí ela vai para essa cidade natal, só que ela vai para cobrir uns assassinatos que tá rolando por lá. Só que ela não gosta da cidade natal dela, aquele lugar traz vários gatilhos, né, para a cabeça dela. Ela não teve boas experiências naquele local, ela não se dá muito bem com a família dela que ainda tá lá. Só que aí ela é obrigada, né, a passar por cima, né, dessa dificuldade de lidar com o local, com a família, com as lembranças dela, para fazer o trabalho dela. E esse livro também tem uma pegada psicológica absurda, porque não tem um personagem nesse livro que tem a saúde mental assim um pouquinho em dia. Todo mundo tem uma questão, todo mundo é perturbado da cabeça. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem uma questão psicológica que, né, precisava de um certo tratamento. Mas essas problemáticas, né, acaba te impedindo de sentir um pouco de empatia por esses personagens, porque eles são muito problemáticos, eles são muito difíceis. E os plots desse livro, né, que tem não só um plot, mas tem mais de um, talvez eles até sejam previsíveis, né? Talvez você consiga descobrir ao longo da leitura qual que é a questão principal. Mas eu não acho que esse é o auge, né? Esse é o ápice do livro. Para mim, o auge, o principal dessa história é o desenvolvimento desses personagens. É justamente a questão psicológica, os traumas que eles têm. Porque aqui o principal, né, até o título do livro, né, o Objetos Cortantes, faz justamente referência principal ao problema psicológico dessa personagem. E esse livro aqui é um dos poucos casos em que eu considero ambos, tanto o livro quanto a adaptação, que é a série, se eu não me engano é da HBO, eu gosto de ambos. Mas pro livro eu dei 4 estrelas, porque teve umas passagens assim que eu achei meio desnecessária, era uma encheção de linguiça que pra mim não acrescentou muita coisa na história, acabei descontando porque me incomodou um pouquinho, mas a adaptação pra mim é 5 estrelas, favoritadíssima. A atuação daquelas pessoas é absurda. E é principalmente a vibe da adaptação, o clima, né? Você assiste e, pelo menos eu, assisti tensa. Assisti pensando que a qualquer momento alguma coisa ia acontecer. E eu assisti já depois, né? Depois que eu li o livro. Então, assim, perturbados da cabeça todo mundo. Eu, os personagens, enfim. O próximo livro dessa lista, pra mim, é um baita suspense, um classicão, que é O Senhor das Moscas, do William Golding. E eu vou colocar esse livro nessa lista, né, de suspense, porque foi realmente o que eu senti ao longo da leitura. Ele tem uma vibe toda misteriosa, ele tem várias partes que é bem perturbadora, e a todo momento eu fiquei aflita lendo, esperando qual que ia ser a próxima questão, qual que ia ser o próximo problema. E aqui ele tem uma vibe que é crianças sobreviventes, né, que vão parar numa ilha deserta, misteriosa. E essas crianças vão se virando como elas podem para sobreviver. Só que é todo mundo criança, não tem um adulto para colocar essas crianças, né, na linha. Então é aquilo, né, elas são crianças, então elas precisam se preocupar em sobreviver, em ter um pouquinho, né, de responsabilidade, para se preocupar em manter uma fogueira acesa, para, né, chamar atenção, se alguém de longe conseguir ver e tudo mais. Só que aqui essas crianças têm uma certa dificuldade, né, em cumprir com regras, estabelecer principalmente, né, as regras do zero, definir quem é que vai ficar responsável pelo quê e quem vai ser o líder, né, dessa sociedade formada do zero, que vai ditar o que precisa ser feito.
E por que essas crianças concordam ou não com o líder que elas mesmas escolheram, seja de uma forma justa ou não. Sempre tem um mais rebelde, né, mais revoltado, que não quer saber de regras, quer fazer tudo do jeito dele, quer resolver as coisas na base do grito, na base da ignorância, na base da força, quer fazer com que as outras pessoas obedeçam ele na marra. Então, assim, a gente começa a perceber como aos poucos as pessoas acabam perdendo o senso de humanidade e alguma coisa assim, algum ato que antes era considerado como uma coisa importante, né, uma coisa assombrosa, um crime, por exemplo, como um assassinato, acaba meio que virando coisa comum, coisa cotidiana. Então é uma história que dá pra gente traçar, né, diversos paralelos com a nossa realidade, com o próprio senso, né, de humanidade, o senso social das pessoas, né? Quem se preocupa com o coletivo, quem se preocupa com si mesmo, quem não se preocupa com nada, quem não tá nem aí. Então, assim, é uma leitura muito proveitosa, mesmo que você desconsidere completamente essas analogias e você não queira trazer nessa questão para a realidade, para questões sociais, mesmo assim, se você se apegar só ao mistério da história ou os acontecimentos, eu ainda recomendo mesmo assim. Mas se você parar para refletir, pegar essas questões, eu acredito que vai aproveitar ainda mais dessa leitura. O próximo livro dessa lista, ele tem um quê de não ficção. Você lê achando que é uma história real, só que ela não é, mas ao mesmo tempo ela é. Que é O Diário de uma Escrava, da Romy Erling. E aqui, como o próprio título diz, né, uma menina ela vai descrevendo no diário dela como foi, né, como aconteceu o fato dela ter sido raptada, ela foi sequestrada e ela é mantida em cativeiro para servir como escrava sexual. Então ela relata tanto como aconteceu, quanto também as coisas cotidianas. Tudo que vai acontecendo com ela, ela descreve, ela relata com muitos detalhes. Então, é uma história muito perturbadora. Chega a vários momentos que você fica com ânsia de vômito real mesmo. E apesar de não ser uma história real, uma história verídica que foi baseada numa história de uma pessoa em específico, aqui no final, né, do livro, a própria autora ela coloca várias histórias semelhantes que ela se baseou para escrever essa história aqui. E eu coloquei esse livro aqui como sendo de suspense porque ao longo da leitura inteira eu me senti agoniada, justamente esperando pelo final. Eu fiquei presa, torcendo pela menina, só que eu não sabia bem pelo que eu tava torcendo por ela. Porque ao mesmo tempo que eu pensava e torcia para que ela fugisse, eu me pegava pensando, tá, ela foge, né, conseguiu, beleza, se livrou, né, daquela situação miserável que ela tava passando, uma situação horrível. Mas e depois? Como que vai ficar a cabeça, né, dessa menina? Como que ela vai conseguir se livrar de trauma, se curar, tudo mais? Aí depois, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, meu Deus do céu, essa menina, ela não vai conseguir sobreviver mais um dia, olha o estado que ela tá. Então, assim, seria melhor se cortasse a comida, a água dessa menina e ela, né, tivesse alguma coisa e se livrasse disso de uma vez. Aí depois eu voltava e pensava, meu Deus do céu, menina, só foge daí, depois a gente vê, depois a gente pensa, né, no que vai acontecer, mas só tenta fugir. Então, né, ficou esse misto de emoções e eu super entendo quem não gosta do final, que acha o final super questionável. Eu, particularmente, achei que faz todo sentido. E esse livro aqui, ele também tem um vídeo específico para ele. Eu até falo, né, uma resenha sobre o livro, só que o foco principal desse vídeo é a gente conseguir identificar o perfil psicológico de pedófilos, porque eles seguem um padrão. E depois que você acaba pegando um costume de observar as pessoas ao seu redor e ver que todo mundo tem um padrão psicológico mesmo, você acaba decidindo, né, se você quer manter uma pessoa X por perto ou não. E a gente consegue, né, prevenir muitas situações, seja no âmbito criminal, que, né, é esse caso,
ou não, ou seja, situações cotidianas que você acaba percebendo pelo perfil mesmo da pessoa, pelo padrão que ela segue. Então, se você gosta dessa temática, eu super recomendo esse vídeo, depois vai lá dar uma olhadinha que o link também tá aqui na descrição. A minha próxima indicação é o livro Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. E aqui na capa já tem o quê? Um blurb do Stephen King que diz: me assustou pra valer e eu não sou nada fácil de assustar. Quando eu li esse blurb da primeira vez, eu fiquei... Gente, se o mestre do terror ficou emocionado com essa história, que sou eu, mera mortal. E esse livro aqui, ele até ganhou um prêmio. Onde foi que eu vi o prêmio? Aqui. Ele ganhou o Bram Stoker Award em 2015 e o Massachusetts Book Award. E ele tem uma vibe meio O Exorcista, mas é mais um livro que eu não considero um livro de terror. E por que pra mim é um suspense, né, ao invés de um terror? Porque apesar da temática, que aqui tem uma menina, né, uma adolescente, que suspeitam ali de um caso de possessão demoníaca, o que pra mim acaba quebrando essa vibe de terror e encaixando ele mais no suspense, é que é um livro contemporâneo. Aí, quando eles descobrem que essa menina, né, ela talvez tenha ou não, né, essa questão, né, da possessão, eles acabam fazendo um reality show em cima disso. E isso é que, pra mim, dá aquela quebrada. Porque aí você não sabe mais se realmente tá rolando de verdade uma possessão, se é puro marketing só para ganhar dinheiro. Os pais também, chega uma hora que ninguém mais sabe o que tá acontecendo, o que é real, o que não é, o que é refeito. A gente não sabe mais se é a menina que tá fingindo, a gente não sabe se ela tem uma doença. Então, o suspense disso tudo, de você não saber o que tá acontecendo, é que pra mim quebra o terror. Porque pra mim no terror tá claro, ali tem uma questão de possessão demoníaca, né? Ali não tem dúvida. A dúvida é do padre lá, né? Que tá, né, titubeando um pouco, mas depois ele chega à conclusão que não. Beleza, tem que rolar um exorcismo. Aqui não. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Fora que lá, né, no Exorcista, não tinha um momento de paz. A menina tava 100% do tempo com o capiroto. Aqui não, aqui a menina, ela vive o cotidiano dela normalmente. Então acaba fluindo menos tenebroso, sabe? Não é 100% do tempo tenso, mas tem o suspense na história que você quer saber, né, até onde vai isso tudo. Só que o ápice desse livro, pra mim, é o plot no final. Quando eu acabei esse livro, eu fiquei... Eita, o que foi que acabou de acontecer aqui? Eu fiquei pensando, parada de madrugada, um tempão refletindo e pensando, gente, sei lá. Só que ao mesmo tempo, esse é um livro que ele divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Se você for lá no Scooby, a nota ela é bem diversificada. E é a melhor coisa, né? Porque aí justamente tem que ler, né? Pra você tirar suas próprias conclusões. Mas assim, eu super indico a leitura para quem gosta dessa vibe, eu acho que vai amar. E por falar, né, no mestre querido, o Stephen King, que fez o blurb, né, do outro livro, sim, eu reservei 3 livros de suspense do mestre do terror. Porque eu já falei algumas vezes aqui no canal que, pra mim, o Stephen King é o mestre do terror, é o mestre da fantasia, é o mestre da ficção científica, é o mestre do suspense. Então eu também vou indicar livros de suspense dele, começando pelo Misery, Louca Obsessão. E esse livro aqui, pra mim, foi super frenético. É um dos poucos livros do King menorzinho, né? Ele não é tão grande, não tem tantas páginas, não chega a ser um calhamaço. E fluiu bem demais essa leitura. E aqui o livro ele gira em torno basicamente de 2 personagens, que é o Paul, que é um autor de livros, e a fã número 1 dele, que é a Annie Wilkes. Só que aí acaba que esse autor, ele sofre um acidente e a Annie é enfermeira, ela acaba cuidando do autor. E aí você vai acompanhando, né, a estadia dele lá na casa dela, porque foi no meio da neve, não dava para levar ele para o hospital. Estava afastado, né, de tudo e de todos, então ele ficou ali um tempo sendo cuidado por ela, no caso. E aí,
coisas, né, começam a acontecer. Você acaba descobrindo coisas junto com ele, junto com ela. Ele tá num processo ali de escrever um livro, ela começa a palpitar nos livros dele. Tem os finais, né, que ela quer palpitar. Imagina, né, você tá lá conversando com um autor, né, o seu autor preferido da vida, tá na sua casa, tá nevando, e aí você vai falar, né, vai dar os pitacos sobre os livros que você lê. Normal, né? Quem não queria? Só que aí, coisas tensas começam a acontecer. Você vai se perturbando de acordo, né, com a perturbação do personagem. Chega uma hora que você pensa, mano, o que é que tá acontecendo aqui? E aí você fica muito aflito. Realmente é um livro muito palpável. Você tem várias sensações. Você consegue sentir o que os personagens estão sentindo. Então, assim, é uma leitura incrível, voa. Quando você viu, já foi, só que ele consegue ser, ao mesmo tempo, super fluido e muito intenso. Então, assim, é um livraço. Eu só recomendo para qualquer pessoa. Eu não acho que ele tem elementos de terror para você ficar com medo. Talvez você fique muito incomodado, mas não necessariamente com medo. Por isso, né, que eu coloquei esse livro nessa lista aqui. Pra mim, super se encaixa. Eu acho que é um suspense digno. O próximo livro é um suspense. Você fica aflito também o livro inteiro, que é o Cujo, também, né, do mestre querido Stephen King. E é outro livro que, assim, é um misto de sensações. Você, a todo momento, né, fica com essa questão do suspense, da aflição, de você não saber o que vai acontecer, não sabe qual vai ser, né, a próxima pessoa da história que vai ser atingida, né? Porque aqui a história é basicamente sobre o Cujo, que é um São Bernardo, que ele foi pego desprevenido, né? Ele acabou pegando raiva, só que uma raiva diferenciada, deixa ele meio abublé, né, das ideias, e ele acaba tacando o terror na cidade. E ao mesmo tempo que você acompanha os personagens, né, ao longo dessa história, que vão sofrendo, né, as consequências do que aconteceu com o Cujo, você também sabe o que está acontecendo na cabeça do Cujo. Porque aqui o King escreve como primeira pessoa e é um cachorro. E é sensacional, é absurdo, é incrível. Você sabe o que está acontecendo, você sabe que não é culpa do cachorro, que ele não tem, né, ciência do que está acontecendo e que ele simplesmente não tem como evitar. E aí você fica aflito por todo mundo, né? Pelas pessoas, pelo cachorro, por criança, adulto, todo mundo. O final desse livro é uma das coisas, assim, mais esmagadoras, assim, sabe? Do nosso pobre coração que tá lendo, porque eu sofri e não foi pouco. Eu chorei demais com o final desse livro e por isso que eu também super recomendo. Porque, como já diria a lenda, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. O próximo e último livro dessa lista é um suspense e que você também tem que ter um certo estômago para ler, mais um do mestre, que é O Jogo Perigoso. E assim, esse livro aqui, ele definitivamente não é uma leitura fácil, apesar de eu considerar uma leitura fluida, né, que ela desenvolve muito bem. Mesmo assim, ela é tão, assim, perturbadora, problemática, que você tá sofrendo tanto, você acaba criando, né, e ficando com algumas imagens na cabeça que você só não queria, que aí você fica naquilo, né, você quer ler, só que tem alguma coisa que tá te incomodando e aí você só... melhor deixar ele de lado um pouquinho. Mas eu acho que a recompensa desse livro no final é absurda. Pra mim, super vale a pena. E aqui a gente conhece a Jessie, que ela vai pro meio do nada com o marido, tentar ali dar um up no casamento, fazer ali umas coisas diferenciadas, até que o próprio desastre recai sobre esse casal. Principalmente, né, pra Jessie. E aí, as coisas simplesmente, elas fogem do controle. E de todos os controles, controles físicos, controles mentais, tudo. E aqui também é um livro muito psicológico. Aqui a Jessie, ela descreve e relata e volta de novo para os traumas que ela tem. E ela relata com muita descrição, então tem algumas partes que realmente você fica muito incomodado. Aqui o King simplesmente não poupou esforços na hora de descrever sobre
abusos físicos, abusos psicológicos, sexuais. E já fica aqui, né, o super alerta desse tipo de gatilho, porque nessa parte realmente é bem pesada. Não foi uma única experiência isolada lá no grupo de leitura coletiva. Mais de uma pessoa relatou, né, que realmente foi muito incômodo passar por algumas passagens do livro. Eu recomendo o livro, mas com ressalvas, né? Eu recomendo para quem não é facilmente abalado por essas questões, por esses gatilhos que eu falei. Para quem tá bem das ideias, né? Bem das ideias talvez eu esteja exagerando, mas para quem tá mais de boas da cabeça, eu acho que, né, vai conseguir ler mais de boas. Mas para quem já é um pouco mais sensível para esses temas, para quem já se incomoda além, né, do normal, aí passa longe, só não recomendo. A adaptação também eu gosto muito, eu acho que é muito fiel à história. Como adaptação, né, ela não é fiel 100%, mas o que deu para retratar ali, eu acho que retratou muito bem. E também recomendo ambos, livro e adaptação. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de lista. Se teve algum desses livros que eu citei que você já leu, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse livro. Ou se nenhum desses você leu, me conta se teve algum que te chamou a atenção. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!